Começando a TBB com o Rubem Júnior, que está na área com notícias do Cruzeiro, que conquistou mais uma belíssima virada, dessa vez para 35 mil torcedores presentes no Mineirão. No começo da semana, havia sido da condição de visitante na Fonte Nova. E Rubem Júnior, Cruzeiro parte para o Rio de Janeiro para mais 2 decisões na caça à liderança do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rubem. Boa noite para você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola, principalmente, por o Flamengo ter tropeçado contra o Vasco. A ansiedade na noite de ontem no Gigante da Pampulha, 35 mil torcedores. Um horário, de certa forma, ingrato, para começar a semana, mas casa cheia, o que não vem sendo diferente durante toda a temporada. 6-13, Cirilo, o Cruzeiro emplacando o seu segundo resultado com uma virada, emplacando mais um resultado positivo. O Cruzeiro teve 2-1 anteriormente contra o Bahia, teve 1-0 contra o São Paulo, 2-1 contra o Internacional. Também 2 vitórias pela Copa do Brasil, 6 resultados positivos, de forma consecutiva. O Cruzeiro anteriormente também tinha empatado com o Mirassol. A última derrota aconteceu para o Santos. Não poderia ter momento melhor para essa fase, crucial da competição, porque o Cruzeiro vai para o próximo sábado, atenção torcedor, 6:30 da noite contra o Vasco em São Januário, fazer o primeiro dos 2 duelos que tem contra cariocas e duelos fora de casa, porque no dia 2, já o torcedor também ansioso para esse desafio contra o Flamengo, jogo numa quinta-feira, 8:30 da noite. E já não vai contar com o Vidjalba, recebeu o 3º cartão amarelo ontem contra o Bragantino. Gabigol também, e isso foi debatido por vocês no pós-jogo da Itatiaia, pode ter forçado, esse 3º cartão amarelo para não correr o risco de ficar de fora do duelo contra o Flamengo. A gente sabe toda a história, que envolve os personagens, mas o Cruzeiro vai encarar o Vasco para a vaga do Vidjalba, o substituto Jonathan Jesus. E entra em campo contra o Vasco, aí você ouve o sinal eletrônico marcando 6:15, com alguns jogadores importantes também pendurados. Então tem que ter muito pé no chão, muita responsabilidade para evitar de qualquer forma, ser um desfalque para o técnico Leonardo Jardim, mirando o jogo contra o Flamengo no dia 2, na quinta-feira. Contra o Vasco, o Cruzeiro entra em campo com os pendurados Fabrício Bruno, entra em campo com o Romero pendurado, com o Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Caio Jorge e Wanderson. Mas o momento não poderia ser melhor. O Cruzeiro que vai ter uma semana cheia de trabalho na Toca da Raposa e tem o duelo contra o Vasco, determinante para chegar contra o Flamengo bem e buscar a tão sonhada liderança. E ontem, mais uma vez, o Cruzeiro dando um passo importante. E eu estive na zona mista e a gente trouxe todos os relatos também na programação da Itatiaia, porque o discurso é mesmo de muito pé no chão, de ter o objetivo da temporada concretizado, que é uma vaga na Copa Libertadores. Mas fato é que o torcedor começa a sonhar um pouco mais alto, JVC. É absolutamente permitido, O Cruzeiro está a 1 ponto do líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo a menos a realizar, um jogo a menos ainda para cumprir no Campeonato Brasileiro, mas tem um confronto direto, O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. O Palmeiras é o dono do principal aproveitamento do campeonato até aqui, tem 2 jogos ainda por fazer, mas jogo por fazer não é garantia de ponto conquistado, E tem confronto direto também contra a equipe do Cruzeiro. Então o torcedor tem que celebrar o momento. O Cruzeiro tem uma vaga absolutamente encaminhada a próxima Copa Libertadores da América, que é o principal objetivo traçado, E tem também esse encaminhamento de vaga já direta à fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. O torcedor do Cruzeiro tem que celebrar o momento, tem que festejar o momento e tem que sonhar sim. É absolutamente permitido ao torcedor do Cruzeiro sonhar com a Copa do Brasil no fim do ano. É claro, o Cruzeiro, se a Copa do Brasil fosse semana que vem, nós podemos dizer que o Cruzeiro era o grande favorito a conquistar a Copa. E no Campeonato Brasileiro é 1 ponto de distância para o líder. É inegável falar de liderança. É impossível não falar de liderança
para o Cruzeiro na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade, mas eu entendo os pés no chão, pensando institucionalmente, né? Como o discurso do Cruzeiro está alinhado nesse momento, nesse primeiro objetivo a ser conquistado, que é a vaga à próxima Copa Libertadores, a ser confirmado, e a partir daí tá na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Para fechar, Rubem Júnior. Para dizer que o torcedor vem correspondendo, apoiando e ajudando não só em casa, mas também, né, fora, o Cruzeiro quando não está nos seus domínios, vem fazendo uma grande festa em cada parte, né, do Brasil. E já para o jogo contra o Vasco, ingressos esgotados do setor visitante. Já para o jogo contra o Flamengo, ingressos esgotados. Inclusive o jogo contra o Flamengo no Maracanã, que acontece no dia 2, assim que saiu a venda para o torcedor, foi questão aí de 4 horas para ter todos os bilhetes esgotados. Então, casa cheia em casa e também fora de BH. O Cruzeiro que tem como objetivo também, desde quando assumiu a SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, chegar à marca dos 100 mil sócios. E já vai para 96.222. A meta será batida nesta temporada, JVC. Vanzi, onde não há qualquer tipo de preocupação é no projeto do Cruzeiro, né? 50 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto do líder Flamengo, e às vésperas de uma decisão no Rio de Janeiro, semana que vem, dia 2, 8h30 da noite, numa quinta-feira, tem um Flamengo e Cruzeiro no Rio. Que momento incrível do Cruzeiro, hein, Edu? Não, impressionante, né? E você pode ter certeza que há preocupação, sim. Há um constante alerta nesse time do Cruzeiro. Nas entrevistas pós-jogo de ontem, todo mundo falando, olha, ainda falta muito jogo, tem muita rodada pela frente, não dá para relaxar, não dá para desligar. Então, há preocupação, mas a preocupação por outro aspecto, né? É briga por título. Por mais que os atletas, o Leonardo Jardim, cheguem e vão a público para dizer que a briga é por Libertadores, e eu acho que eles estão certos em fazê-lo, porque eu faria o mesmo, para não elevar tanta expectativa e não elevar também o nível de cobrança. Pô, você chega para o seu torcedor e fala, nós estamos ali buscando, no primeiro momento, a vaga na Libertadores, estamos conseguindo. Mas você não tenha dúvida que internamente, Cirilo, todos eles sabem que o Cruzeiro está na briga pelo título. O Cruzeiro está a 1 ponto do líder, tem um confronto direto no dia 2, lá no Maracanã, num jogo que o Cruzeiro pode, a depender da próxima rodada, passar o Flamengo. Que tem jogo a mais, que tem jogo a menos, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, mas a gente não pode esquecer que essas duas equipes estão na Libertadores. O Flamengo, por exemplo, teve que poupar jogador agora e tropeçou no final de semana. Pode ser que aconteça de novo ali na frente e outro tropeço aconteça. Então, você não tenha dúvida que lá dentro do Cruzeiro todos têm a certeza que estão brigando sim pelo título, mas que sim há preocupação, há o sinal de alerta sempre muito bem ligado para não deixar a concentração baixar e talvez por isso, por conta desse nível de cobrança interna, o Cruzeiro esteja tão bem, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Vinícius Andrade, é absolutamente permitido ao torcedor do Cruzeiro sonhar nessa temporada e sonhar alto, né? Sem dúvidas. E nesse momento, Cirilo, a briga pelo título para mim está bem definida, né? Que ficará entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E o Cruzeiro é o mais leve dessa disputa, porque ele não entrou no campeonato com esse objetivo, nem com essa perspectiva. Então eu vejo assim, o sentimento do torcedor do Cruzeiro é de alegria, de desfrutar do momento e não encarar essa briga como um peso, como se fosse uma frustração, né? Se não acontecer a conquista. Por caso do Palmeiras e Flamengo, acho que tem uma responsabilidade, um peso maior. No caso do Cruzeiro, é desfrutar desse momento. É lógico que o Cruzeiro realmente briga pelo título. Estava pegando aqui, né? O Cruzeiro tem uma média de 2,08 pontos por rodada, que é média de campeão. Se o Cruzeiro mantiver esse aproveitamento, ele chega ao final do campeonato com 79 pontos, que é a pontuação, por exemplo, do Botafogo no ano passado, que foi campeão. Então, é um aproveitamento espetacular, a forma como o Cruzeiro tem jogado, jogos duros, né, contra o Bahia, contra o Bragantino, que mostra o que é o Campeonato Brasileiro, mas as vitórias de virada também têm dado mais maturidade e casca para esse time.